Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Você já teve a sensação de que a sua vida está parada, enquanto a de todos ao seu redor está avançando? Como se Deus estivesse abençoando outros, mas tivesse se esquecido de você? Já sentiu que, por mais que tente, algo sempre dá errado, enquanto outros parecem viver exatamente aquilo que você desejou em silêncio? Essa dor silenciosa, essa comparação constante, essa inquietação no coração, ela cansa, ela desgasta, ela faz você questionar o seu valor, o seu tempo e até o seu lugar nos planos de Deus. Talvez hoje você tenha acordado com o coração pesado. Talvez existam sonhos que ainda não aconteceram, orações que parecem não ter resposta, caminhos que não se abriram. E enquanto você olha para isso, a mente começa a comparar. Começa a medir. Começa a dizer que você está atrasado, que poderia estar melhor, que deveria ter conquistado mais. E sem perceber, essa comparação vai roubando a sua paz. Vai sufocando a sua fé e vai distorcendo a forma como você enxerga a si mesmo e a Deus. Mas agora, por um instante, silencie tudo ao seu redor. Respire profundamente. Deixe essa mensagem entrar no seu coração, porque existe uma verdade espiritual que você precisa ouvir hoje. Deus tem algo preparado para você. Não algo genérico, não algo igual ao dos outros, mas algo único, pessoal, moldado exatamente para a sua história, para o seu tempo, para o seu propósito. Senhor Deus, Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência e humildade. Aquieta o nosso coração, acalma a nossa mente e nos ensina a ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Retira de nós toda a ansiedade, toda a comparação e todo o peso que não vem de Ti. Fala conosco, Senhor, porque precisamos da Tua direção. A Tua palavra nos leva a compreender histórias que não são apenas relatos antigos, mas espelhos vivos da nossa própria caminhada. E uma dessas histórias nos conduz a um jovem chamado José, um rapaz que, aos olhos humanos, parecia apenas mais um entre muitos irmãos, mas que carregava dentro de si um propósito que ninguém ao redor conseguia compreender. José era filho de Jacó, em uma família marcada por conflitos, diferenças e favoritismo. Seu pai o amava de maneira especial e isso despertava inveja nos seus irmãos. Em um tempo em que a herança, o reconhecimento e a posição dentro da família eram extremamente valorizados, ser o preferido não era apenas uma questão emocional, era também uma questão de poder e futuro. E José tinha algo que o tornava ainda mais diferente. Ele sonhava, sonhos que vinham de Deus. Sonhos que revelavam um futuro onde ele seria levantado, onde estaria em uma posição de autoridade. E, sem compreender completamente o peso daquilo, ele compartilhou esses sonhos. E foi nesse momento que a comparação começou a gerar algo destrutivo ao seu redor. Os irmãos olharam para José e não viram apenas um irmão. Viram alguém que, na visão deles, estava sendo colocado acima. Viram alguém que parecia ter mais. E a comparação gerou inveja. A inveja gerou ódio. E o ódio gerou uma decisão cruel. Imagine a cena. O calor do dia, o campo aberto, o som do vento passando pela terra seca. José caminhando em direção aos seus irmãos, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. E de longe, aqueles homens que deveriam protegê-lo começam a planejar contra ele. O coração deles já não era mais fraternal, era endurecido. José é agarrado, suas roupas são arrancadas, e ele é lançado em uma cisterna. Um buraco escuro, frio, silencioso. Um lugar de abandono. Um lugar onde os sonhos pareciam morrer. E ali, naquele momento, José poderia ter pensado exatamente o que muitas pessoas pensam hoje. Deus me esqueceu, mas a história não termina ali. Porque o fato de você estar em um momento escuro não significa que Deus não está trabalhando. José é vendido como escravo, levado para uma terra distante, longe da sua família, longe da sua origem.
Tudo parecia indicar que o sonho tinha acabado. Tudo apontava para a derrota. E talvez você se identifique com isso. Talvez você também tenha sido lançado em situações que não entende. Talvez tenha sido rejeitado, esquecido, ignorado. Talvez tenha olhado para a vida de outras pessoas e pensado: por que com elas dá certo e comigo não? Mas existe algo que a história de José revela com profundidade. Deus não trabalha no tempo da comparação. Deus trabalha no tempo do propósito. Enquanto José estava na casa de Potifar, servindo como escravo, Deus estava com ele. Mesmo sem reconhecimento, mesmo sem posição, mesmo sem honra, havia algo invisível acontecendo. Deus estava moldando o caráter, fortalecendo o coração, preparando aquilo que ainda não era visível. E é aqui que muitos desistem, porque querem ver resultado antes de entender o processo. Querem viver a promessa sem passar pela formação. Querem o topo sem atravessar o vale. A comparação faz você olhar para o palco dos outros, mas Deus está trabalhando no seu bastidor. José ainda enfrentaria injustiça. Seria acusado falsamente e lançado na prisão, um lugar ainda mais profundo de dor, um lugar onde qualquer esperança humana poderia se apagar. Mas, mesmo ali, Deus continuava presente. Porque quando Deus tem um propósito com alguém, nenhuma circunstância consegue anular isso. E o tempo passou. O silêncio permaneceu por um período. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação. Até que um dia, no tempo certo, Deus moveu tudo. O mesmo José que foi rejeitado, vendido e esquecido, foi levantado como governador do Egito. Aquele que parecia estar atrasado, na verdade, estava sendo preparado para algo maior do que ele poderia imaginar. E quando o momento chegou, não foi aos poucos, foi de repente. Porque quando Deus decide agir, Ele não precisa de muito tempo para mudar tudo. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você se comparou? Quantas vezes achou que estava atrasado? Quantas vezes pensou que Deus estava demorando demais? A comparação faz você acreditar que o seu tempo deveria ser igual ao dos outros. Mas Deus nunca trabalha assim. Ele não repete histórias. Ele escreve caminhos únicos. A palavra nos ensina que há tempo para todas as coisas. E isso significa que o seu tempo não está errado. Ele está sendo conduzido. Vivemos em uma geração onde as pessoas mostram conquistas, resultados, momentos felizes. E isso cria uma ilusão de que todos estão avançando mais rápido. Mas o que não é visto são os processos, as dores, as lutas internas. E quando você se compara, você deixa de valorizar aquilo que Deus já está fazendo em você. A ansiedade nasce quando você tenta controlar aquilo que pertence a Deus. A inferioridade nasce quando você mede a sua vida com a régua dos outros. A ingratidão nasce quando você esquece o que já recebeu. Mas a liberdade começa quando você entende quem você é em Deus. Você não é um atraso. Você não é um erro. Você não é alguém esquecido. Você é alguém em construção. Deus não está olhando para você com comparação. Ele está olhando com propósito. Confie, mesmo quando não entender. Confie, mesmo quando não ver. Confie, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque o mesmo Deus que estava com José na cisterna, na casa de Potifar e na prisão, é o Deus que está com você hoje. E agora, em um momento de fé, declare com o coração aberto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora, com reverência, ore. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E, em devoção, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que essa oração fortaleça a sua fé e acalme o seu coração. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está preparando, mesmo quando você não entende. Ele está conduzindo, mesmo quando você se sente perdido. Aquilo que é seu, no tempo de Deus, chegará até você. Descanse nisso. Confie nisso. Viva isso. E se essa mensagem falou ao seu coração, permaneça nesse caminho. Amanhã estaremos juntos novamente, buscando mais da presença de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso e permita que mais vidas sejam alcançadas. Que você durma hoje com paz no coração, sabendo que Deus já está cuidando do seu amanhã.